Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à pergunta 35 do Breve Catecismo de Westminster. O que é santificação? E a resposta: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Muito bem, nós já falamos sobre eleição, sobre redenção, sobre chamado eficaz, justificação, adoção, nas perguntas anteriores, e agora nós vamos falar de santificação. Este importante acontecimento na vida do crente. Muito bem, nós temos dois aspectos a destacar acerca da santificação. Primeiro, que a santificação é uma obra de Deus. A resposta do Breve Catecismo nos ajuda nesse sentido. Santificação é a obra da livre graça de Deus. Deus, por sua livre vontade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, decidiu santificar-nos em Cristo Jesus. Santificar-nos por meio da sua palavra, santificar-nos por meio da obra redentora, santificar-nos pela obra do Espírito Santo que habita em nós. Deus nos santifica. Lembre-se que a palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver ao Senhor. Então, por isso, Deus nos santifica. Aqui no Breve Catecismo nós temos a resposta, a continuação da resposta. A santificação pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos manchados pelo pecado, usando uma linguagem para a nossa compreensão aqui. A imagem e semelhança de Deus em nós estava manchada, desfigurada pelo pecado, mas no momento em que nós somos salvos, recebemos um novo coração regenerado, o Espírito Santo passa a habitar em nós, então nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. A gente já comentou em algum momento, um estudo, ou até no Breve Catecismo mesmo, não me lembro, mas o foco principal da redenção não é simplesmente nos livrar do inferno, é conformar-nos à imagem e semelhança de Deus que foi manchada, que foi desfigurada no Jardim do Éden. E Deus está fazendo isso no crente, por meio da santificação, pela sua obra santificadora. Nós temos aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Nós temos o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 2, que diz assim, verso 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos ler o verso 2 e 3, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Pensai nas coisas do alto. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Morreu para quê? Para quem? Morreste para o mundo. Por quê? Porque Cristo vos deu vida. Isso é santificação definitiva. Deus nos santifica. Só que a santificação tem um segundo aspecto, que é a nossa participação. O Breve Catecismo diz assim, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, quando o Senhor ele nos santifica, ele também nos habilita, e essa é uma responsabilidade de todo crente, caminhar a cada dia mais buscando morrer para o pecado e viver para a retidão. Novamente, Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ora, Paulo está falando, façam vós morrer a vossa natureza terrena. Mas obviamente que o homem por si só, ele não pode fazer morrer
a natureza terrena, todas essas coisas que Paulo está citando aqui, a não ser que o Senhor já tenha transformado o seu coração, a não ser que o Senhor já tenha regenerado, já tenha o feito nascer de novo, já o tenha dado vida enquanto ele estava morto em seus delitos e pecados. Então, quando nós falamos de santificação, ela é uma obra de Deus, com toda certeza. Porém, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade como crentes, como aqueles que o Espírito Santo habita neles. E aí entra aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos lutar dia após dia por um viver mais santo. E é assim que Deus trata com o seu povo desde o Antigo Testamento, quando o Senhor manda escrever. Desde o Antigo Testamento, quando o Senhor diz santidade ao Senhor, e ele diz, sede santos porque eu sou santo. Então o Senhor ali está chamando o seu povo à responsabilidade de santificar-se. E como que nós morremos cada vez mais para o pecado e vivemos para a retidão? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 nos ajuda, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós devemos nos atentar ao nosso chamado para um viver santo neste mundo, não se conformando com ele, mas vivendo para a adoração ao nosso Senhor, usando os meios de graça que o Senhor nos deixou, buscando a instrução da tua palavra, fugindo da aparência do mal e tudo aquilo que acompanha a nossa vida de santificação. Inclusive, uma das marcas daquele que é crente de fato é que ele está neste processo, nessa progressividade de morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. A santificação ela dura durante toda a nossa vida, ou quando nós morrermos, ou quando o Senhor voltar, nós aí então estaremos plenamente limpos, e aquela imagem e semelhança perfeita, totalmente limpa, estará impressa em nós. Até lá, nós já fomos santificados em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo nós estamos no processo de santificação. A Confissão de Fé de Westminster diz que nós somos santificados pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que habita em nós. Então o domínio do pecado ele já não está mais sobre nós, e nós vivemos então sendo fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos capacite e estejamos atentos à nossa vida para com Deus e cresçamos em santificação dia após dia, conforme a vontade do Senhor. Amém.